O Trump convidou o Lula para fazer parte do Conselho da Paz lá na faixa de Gaza. Olha que coisa, né? O pessoal do UOL está dizendo, tá vendo como é que o Lula agora virou amigo do Trump? Sobrou nada para o Bolsonaro. O Lula é amigo do Trump. O Trump convidou o Lula para o Conselho da Paz. Detalhe é que o Trump convidou um monte de gente para o Conselho da Paz, tá? Um monte de líderes de Estado foram convidados também, com Milley, um monte de gente foi chamado para esse Conselho da Paz. E tem que pagar R$ 1 bilhão para participar do Conselho da Paz, segundo diz o pessoal. Mas o pior para o Lula é que participar desse Conselho da Paz vai botar ele numa situação complicada. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse canal é o Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Mister Lambda, Pirocóptero Apache e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, a gente tem acompanhado essa questão lá da faixa de Gaza, de Israel, lá no canal Mundo e Revolução, e a última atualização que a gente tem é que o Trump decidiu que já está na hora de passar para a fase 2 do plano de paz, né? Em tese, não poderia. Por quê? Porque para a fase 2 seriam necessários dois requisitos. Primeiro, que o Hamas tivesse devolvido todos os reféns para Israel. O Hamas devolveu todos os reféns vivos para Israel e devolveu os corpos de quase todos os reféns israelenses. Tá? Mas faltou um rapaz, que é um policial que foi sequestrado pelo Hamas no dia 7 de outubro, ele não foi devolvido ainda, eles não encontraram o corpo dele, não devolveram o corpo dele ainda para Israel. Então, em tese, não está feita né, o requisito. Mas eu imagino que o Trump conversou com o pessoal de Israel e falou, olha só, faltou um só, esse cara deve ter, sei lá, eles perderam o contato com o corpo onde está enterrado o corpo, enfim, é chato pra caramba isso, evidentemente, para a família isso não é uma desculpa razoável, mas em determinado momento o Trump deve ter pressionado o Netanyahu a dizer, não, vamos relevar isso daí. Mas tem um outro fator que eu acho importante, que é o fato de que para a instalação desse Conselho da Paz deve acontecer o desarmamento do Hamas. O Hamas deveria entregar suas armas, né, e passaria a segurança da faixa de Gaza passaria a ser feito exatamente por esse novo Conselho da Paz, aqui, essa nova fase. Então, eu tô cético se isso aqui vai acontecer de verdade, mas de qualquer forma é um bom motivo, assim, é uma vitória do Trump isso, né? O plano de paz do Trump, que eu confesso, porque eu não achei que não ia dar certo, que não ia chegar a lugar nenhum, aparentemente está chegando, estão conseguindo chegar num acordo ali. Vai resolver o problema da faixa de Gaza? Talvez não, mas certamente está num nível de violência menor do que estava antes, né? E se o plano inteiro for implementado, como eles preveem, com desradicalização do pessoal da faixa de Gaza, mudança de currículo nas escolas, eu não sei o que lá, talvez seja realmente uma maneira de resolver o problema ali, né? De diminuir essa questão de terrorismo ali e tornar a faixa de Gaza um país realmente, né? O Hamas falou que só sai da faixa de Gaza depois que entregar, só entrega as armas depois que já tiver reconhecido o Estado palestino. O problema é que a proposta do Trump, isso é a última coisa da proposta do Trump, é o reconhecimento do Estado palestino. Então, ou seja, primeiro agora entraria o Conselho da Paz, que passaria a governar Gaza e desarmaria o Hamas e coisa e tal, e aí teria todo um governo tecnocrático e tal, e aí depois disso teria o reconhecimento do Estado de Gaza, né? Depois que o Hamas tivesse saído totalmente de Gaza. Então vamos ver. Mas de qualquer forma foi um convite feito pelo Trump aqui para o Lula, e o pessoal que está colocando, não, porque o convite foi encaminhado e é mais uma iniciativa que reforça a retomada das relações, tá vendo, o Lula ganhou tudo após o fim do tarifaço, imposto a produtos e não sei o que lá, é a lei Magnitsky. Aí o Trump e o Lula se amam e coisa e tal, né? Mas a verdade, como eu falei para vocês, é que ele convidou um monte de gente, né? O Milley também foi convidado e teve outros presidentes que foram convidados também, tá? O Tayyip Erdogan, esses que a gente sabe são aqueles que se pronunciaram e falaram, porque na verdade ele convidou um monte de gente, um monte de presidentes de um monte de países para fazer parte desse Conselho da Paz. Lembra que o Conselho da Paz é um órgão que vai justamente definir como é que vai ser governada a faixa de Gaza, né? O presidente desse conselho será o Trump. O Trump vai ficar como presidente do Conselho da Paz lá em Gaza e, inclusive, ele bota algumas condições bastante draconianas, do tipo, ele pode tirar e colocar membros do conselho a hora que ele quiser.
Então o Lula aceitando fazer parte desse conselho. E veja, esse é um convite para o Lula, tá? Não é para o Brasil não, tá? É para o Lula. É o Lula como pessoa física. Tanto o Tony Blair também foi chamado da mesma forma. O Tony Blair hoje em dia não é nada, ele não é presidente, não é nada da Inglaterra, é só uma pessoa física, né? Ele já saiu da política. O Tony Blair, para quem não sabe, foi primeiro-ministro da Inglaterra por muito tempo, né? E é uma pessoa de esquerda, é uma pessoa ligada à causa palestina e vai também fazer parte desse conselho. Na verdade, vai ser o gerente geral do conselho lá, o segundo nível depois do Trump vai ser o Tony Blair, né? E os outros vão fazer esse conselho, qualquer dúvida que tenha que ser tomada, decisão que tenha que ser tomada, eles vão tomar em conjunto ali, né? Então, assim, é uma coisa bacana, eu acho uma proposta interessante, vamos ver se dá certo. Eu queimei a língua dizendo que esse acordo do Trump não ia pegar, pegou, né? Estamos já há vários meses, até assim, quase que eu não faço mais vídeos sobre Israel lá, porque não muda nada. De fato, né, a coisa está caminhando, né? E se implementar esse conselho e a coisa funcionar, melhor ainda. É uma solução bastante significativa ali para a questão na faixa de Gaza. Então, vamos ver como é que vai acontecer isso daqui. Eu tenho que confessar que eu ainda estou um pouco cético desse acordo, cara. Eu ainda acho que não vai funcionar esse troço, mas vamos ver. De qualquer forma, essa é a história. O Lula está numa enrascada com esse convite do Trump. É por isso que ele tá. Por isso que ele não respondeu, não está falando mais sobre isso, porque, né, é uma enrascada para ele. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.